Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, meditando essa palavra hoje, um versículo me chamou a atenção. A fala desse bom homem para com os seus empregados. Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. E logo quando eu lia esse versículo, me lembrava ao mesmo tempo de um outro, que se encontra ali em Lucas 10:16, onde Jesus diz: quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. E se a gente fosse sintetizar esses 2 versículos, a gente teria algo mais ou menos assim: se eu sou fiel no pouco, nas pequenas coisas, eu também serei fiel no muito, e esses que são fiéis receberão muito mais. Mas, por outro lado, aqueles que são infiéis no pouco, nas pequenas coisas, também serão infiéis nas grandes. E a esses, até mesmo o que eles têm, lhes será tirado. Mas, se eu sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Tem até uma música, não tem? Das antigas. Vocês estão vendo que o Pato está meio nostálgico esses dias, né?
No domingo foi a do Padre Jonas, de 1900 e bolinha. Essa também é antiga. Uma música do Eugênio Jorge, que diz mais ou menos assim, como é? Eu creio nas promessas de Deus. Quem sabe canta, vamos lá. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio, mais uma vez. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. E aí como é? Se eu sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Ele me confiará mais. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Mas se eu sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará Ele mais. me confiará mais. Se sou se fiel, sou fiel no pouco, meus passos guiará. Muito obrigado, vamos dar uma salva de palmas aqui para o nosso ministério, ponta firmíssima. Fica ligado, daqui a pouco a gente vai cantar de novo. Se eu sou fiel no pouco, eu serei fiel no muito, e o mais me será acrescentado. Mas se eu sou infiel no pouco, também nas grandes eu serei. E para que a gente não fique só na teoria, vamos logo para a prática. Ontem o Evangelho nos trazia a história de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu era um cobrador de impostos. Na época, vocês sabem, Israel era invadido, dominado por Roma, e com isso o imperador lucrava muito, cobrando impostos caríssimos dos povos dominados. E para que o trabalho se facilitasse, eles pegavam algumas pessoas do meio daquele povo para poder ajudar a fazer essa cobrança. Porque não tem jeito, né? Quem é do nosso pedaço, quem é da quebrada, conhece quem é quem tem o quê, consegue dar nome aos bois, fala a língua local. Então, conseguiria exercer essa função muito melhor do que um estrangeiro que do nada chegasse para cobrar impostos. Zaqueu era justamente um desses homens, que em primeiro lugar havia se aliado com um povo dominador, que havia invadido Israel. E com isso, por si só, ele já era considerado o que hoje a gente chamaria de traíra, vira-casaca, falciane, né? Dos meus e me ajudando a dar a facada nas costas. Ele era um canal de empobrecimento para o seu povo, porque já era uma taxa injusta. Só que, além disso, o que ele fazia, não cobrava só o que ele deveria cobrar, que já não era certo. Ele também queria tirar sua margem de lucro, ele queria se enriquecer em cima daqueles que já eram explorados. E aí ele sempre aumentava um pouquinho mais. Esfaqueava duas vezes, pela frente e pelas costas. Agora, imaginem a vergonha que a sua família não experimentava, porque ele era considerado um pecador público, ele pisava muito na bola, era um pecado gravíssimo. Mas eu queria que vocês pensassem comigo, como foi que esse homem, criado em Israel, educado na lei, nos mandamentos, chegou a esse ponto? E quando eu começo a pensar na causa, no início, eu vejo aquele Zaqueuzinho, pequenininho, correndo na carteira do pai para pegar uma moedinha escondida para comprar aquele docinho na bodega da esquina. E que talvez, porque os pais não viram, ou porque achavam que não era nada, que era uma coisinha mínima, não o corrigiram. Ou um Zaqueuzinho que aprontava e para fugir da peia do pai e da mãe, não assumia a responsa do que havia feito e mentia para fugir das consequências. Meus irmãos, os pecados grandes não acontecem de uma hora para outra. Sempre eles são precedidos por pecados menores. Isso não sou eu quem digo, são os padres da igreja quem dizem.
Essa coisa, meu Deus, fulano era tão santo, imaculado, como é que ele foi capaz de uma hora para outra chutar o balde? Não foi de uma hora para outra. Sem dúvida, antes de uma grande falta, ele se permitiu cair em outras muito menores. Meu Deus do céu, eu estava caminhando tão bem, e de repente eu pisei na jaca. Ah, Senhor, eu não consigo compreender como eu fui capaz de fazer isso. Consegue sim. É só fazer um exame de consciência mais apurado que você vai ver as pequenas corrupções que você se permitiu viver. Esses dias eu fazia uma contemplação sobre o pecado e Deus me levava àquela parábola do filho pródigo. Mas, na minha viagem da maionese, inspirada pelo Espírito, era como se Deus me mostrasse o que veio antes daquele dia, onde o filho praticamente declara a morte do pai, pega a herança, vai para o mundo, gasta tudo de uma forma devassa e sofre as consequências disso. E aí era como se Deus me mostrasse aquele menino pequenininho, dentro de casa. E a casa era como essas que tem aqui, sabe, no Nordeste? Uma casa grande, que tinha assim uma varanda grande na frente, com um terreirão bem comprido e o portão lá no fundo. E esse menino vivia muito bem com o seu pai, com a sua família dentro de casa. Não lhe faltava nada. Mas ele começou a ser muito atraído pelas coisas de fora, pelos barulhos de fora. E ele começa já a esticar o pescoço dentro de casa para ver o que tinha ali. E devagarinho, ele já começa a colocar o pescoço, depois um pé, depois o outro. E a curiosidade o levava cada vez a lugares mais distantes, mas ainda nem da própria casa, ainda não havia nada de errado. Mas ele não se contentava com isso. Quando menos se esperava, cadê o menino? Já tinha pulado a cerca, a porteira, já tinha fugido. E aí os funcionários percebiam que o moleque tinha sumido, e iam atrás e traziam ele de volta. Mas na medida em que ele foi crescendo, ele foi amadurecendo também para o mal e encontrando maneiras de fugir de casa sem que ninguém percebesse, para fazer as suas aprontadas. E aí ele já saía na calada da noite e voltava no outro dia, fingindo que não tinha nada acontecendo. Todo mundo via que ele tinha passado a noite onde não devia, estava com a cara de acabado, maltratava os outros, estava azedo, parece que tinha chupado limão a noite inteira. Mas ele achava que estava conseguindo enganar alguém. E assim ele foi, aos poucos, devagarinho, se permitindo ir para lugares cada vez maiores, mais distantes, se permitindo se afastar cada vez mais do coração do seu pai. Até que chega o dia da parábola. Vocês estão entendendo? Que não foi de uma hora para outra que ele chutou o balde. Foi uma vida de pequenas corrupções que ele foi se permitindo viver, que levou ele àquela desgraça grande. Um outro dia, um missionário da comunidade estava rezando e pedindo que Deus mostrasse para ele como é que as pessoas eram capazes de cometer aqueles pecados horríveis, crimes bárbaros. Ele dizia, em sã consciência, é impossível que alguém faça isso. E aí ele dorme e tem um sonho. E Deus começa devagarinho, mostrando para ele. É uma pessoa que estava ali na cozinha e tinha um forno. Essa pessoa estava com uma forma de bolo na mão, para colocar no forno. E ela ouvia uma voz de longe, dizendo assim, fulana, você já colocou o bolo no forno? E onde que o bolo estava? Na mão dela. E o que ela responde? Já coloquei. E aí lá em cima, é como se aparecesse um letreiro com uma palavra bem grande. Escrito, mentirá. E depois outras situações assim, onde no letreiro aparecia, preguiça, avareza. E até que finalmente ele chega numa cena com um pecado terrível que ali acontecia. E quando o letreiro aparece, ele está todo negro. Mas quando ele chega mais perto, ele vê que não havia nada escrito. Não é que não havia nada escrito, mas eram muitas palavrinhas, uma sobreposta à outra, de tal maneira que o quadro estava todo escuro. Mas ele tinha chegado a esse ponto por causa do quê? De muitas
pequenas e más escolhas. Olha para quem está do seu lado e diz assim: meu irmão, vigia. Se você for fiel no pouco, você também será fiel no muito. Mas se você pisar na bola, nas pequenas coisas, você também será infiel nas grandes. Se lembrem comigo daquela tragédia em Brumadinho, lembram? Quando a barragem estoura e a lama destrói aquele lugar. Muito bem. Vocês acham que aquilo aconteceu de uma hora para outra, sim ou não? Imaginem ao longo do tempo, pequenas rachaduras, no começo talvez até imperceptíveis, que foram aparecendo. E talvez porque eram tão pequenas, a galera disse, não tem problema, né? Passava despercebido. Mas aquilo foi aumentando, até chega uma hora que a pressão foi tão grande que a barragem não aguentou. Se eu sou infiel no pouco, eu também serei infiel no muito. Se eu não consigo agora guardar a castidade no meu namoro, como é que eu vou querer ser fiel ao longo de toda uma vida de casado? Se agora eu não sou fiel no dinheiro que eu recebo, se eu já passo a perna nos outros para me enriquecer, como é que eu quero pedir a Deus que Ele me abençoe para que eu seja rico e milionário? Se agora eu já passo o troco errado para os outros, sobretudo para os pobres, para os mais pequeninos, e me vanglorio de achar que eu sou o sabichão, como é que eu quero ser fiel na administração de grandes quantias? Ou se do outro lado, quando eu recebo um troco a mais, eu me alegro, falo, ih, que besta, não sabe nem passar troco direito, me dei bem. Depois a gente fala, seu Cícero, tá bom? Depois o senhor fala comigo no final. Se eu não sou fiel nas pequenas coisas, eu não serei fiel no muito. Agora, como é bom a gente saber que existe esperança. Nesses dias todos, dessa semana, a gente tem meditado em cima do livro dos Macabeus, que nos narra uma história muito difícil, mas ao mesmo tempo com testemunhos belíssimos. Naquela época, o povo de Israel era governado por um rei ímpio chamado Antíoco, que já não era muito chegado na lei e nos mandamentos. E aí um dia, um grupo de pessoas, cansadas de colocar as leis e os mandamentos em prática, e olhando para o quintal do vizinho e achando que era mais bonito do que o seu, se encantando com a vida dos pagãos, porque às vezes parece que os ímpios, os injustos, têm mais sorte do que aqueles que são fiéis, né? A vida deles é mais fácil. Eles, olhando para isso, vão até o rei pedindo a permissão, para que eles não mais guardassem o costume dos seus pais, para que eles não mais guardassem a aliança e adotassem os costumes dos estrangeiros, os costumes pagãos. E num primeiro momento, o que o rei faz? Joinha para vocês, está liberado. Vocês não mais serão punidos ao fazer aquilo que é errado. Começa assim. Pouco tempo depois, o que o rei faz? Ele não apenas libera o que é errado, ele começa a condenar o que é o certo. Ele diz assim, olha, está muito confuso isso daqui. Tem gente fazendo de um jeito, tem gente fazendo do outro, são culturas diferentes, religiões diferentes. Então, a partir de agora, quem conservar o costume dos judeus, quem guardar a aliança, será torturado e morto. Eu quero uma religião única, eu quero um povo só, eu quero apenas uma cultura. Vamos uniformizar todas as coisas. Agora nós estamos legalizando a impiedade, o pecado, a injustiça. Abre parênteses. Vou voltar aqui. Acompanhe o meu raciocínio, Pensando sobre isso. Não é parecido com o que a gente tem vivido nos tempos de hoje, sim ou não? Aos poucos, o erro e o pecado foi entrando no meio da sociedade. Apenas para que ele fosse aceito. Mas agora nós estamos chegando num ponto que, inclusive, você falar que o errado é errado, está se tornando um crime.
Meus irmãos, é preciso que a gente se atente a isso. Aos poucos, se nós não tomarmos cuidado, a gente sai de uma ditadura e entra na ditadura das minorias, onde até você emitir uma opinião passa a ser um crime. Daqui a pouco nós seremos presos por falar que nós acreditamos que aquilo que se encontra na palavra de Deus é a verdade. E esse tempo não está distante de nós. Esses dias atrás, um pregador famoso, conhecido, de muito tempo de renovação carismática, foi fazer uma pregação num grupo de oração, e ele, com muita humildade, com muita simplicidade, disse: pais, amem os seus filhos, os acolham, mas não sejam coniventes com os pecados dos seus filhos. Não aceitem aquilo que a palavra de Deus diz para que não seja aceito. Basicamente, é o que a gente diz: acolha o pecador, mas não por isso você precisa acolher também o pecado. E ele foi destruído nas redes sociais. Meus irmãos, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Existem verdades imutáveis das quais nós não podemos abrir mão. E ainda que em algum momento isso custe a nossa imagem, que isso custe a nossa aceitação perante a sociedade, o nosso grupo profissional, seja lá o que for, é preciso que nós estejamos dispostos a pagar o preço necessário para que a palavra, a verdade do Evangelho seja dita, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Não podemos debandar diante do medo do sofrimento, como infelizmente muitos fizeram na época dos Macabeus, que preferiram abandonar o sábado, abandonar a circuncisão, que começaram a comer comida impura, imprópria aos judeus, começaram a ir nos ginásios, a sacrificar os ídolos, a participar daqueles bacanais, porque ser fiel a Deus estava custando caro demais. Mas graças a Deus que também houveram pessoas que não debandaram, mas permaneceram fiéis. E entre elas, ontem, nós ouvíamos a respeito de um homem chamado Eleazar, um doutor da lei, um homem conhecidíssimo no seu tempo, que com 90 anos foi levado para um desses banquetes pagãos, para que ali ele pudesse cumprir a ordem do rei e comer um alimento impuro, que era, na época, condenado pelo Senhor. E na medida em que forçadamente colocam um alimento na sua boca, Eleazar gospe, sabendo que isso o levaria para a tortura e para a morte. E ele já estava livremente se dirigindo para a roda, onde ele seria torturado, até que alguns daqueles que haviam preparado o banquete e o conheciam de longa data, chamam ele de lado, e começa o chaveco da Dalila. Eleazar, meu filho, você já tem 90 anos, vai sofrer mais pelo quê? A gente vai quebrar um galho para você. Finge só que você está comendo. Não precisa comer alimento impuro. A gente vai deixar você pegar uma carne que é lícita comer. E você vai preparar o alimento. Mas diante dos outros, só aparentemente você vai infringir a lei. Mas você não vai. Diante de Deus, você vai continuar com tudo certo. E é muito bonito, porque Eleazar não se corrompe. Ele fala: seria uma vergonha para a minha idade, para os meus cabelos brancos, fazer um papelão desse. E eu não estou preocupado só comigo, o que as próximas gerações, os jovens, as famílias, pensariam ao me ver comendo alimento impuro. Eles também poderiam ser levados a querer chutar o balde, porque se Eleazar está comendo, vamos comer também. Eleazar tinha clareza sobre a gravidade do seu testemunho, da importância da sua coerência, que a sua fidelidade poderia influenciar outros em Israel a também permanecerem fiéis. E por isso, ele é torturado e morto, mas permaneceu fiel. E a palavra diz que aqueles que são fiéis no pouco, muito mais lhes será dado, acrescentado. E depois da morte, sem dúvida, Eleazar recebe a recompensa dos justos.
Porque se eu sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. E não existe recompensa maior do que aquela que Deus tem reservado na eternidade para aqueles que permanecem fiéis. Olha o microfone dos músicos. Se sou... Vamos lá, enquanto o microfone não ajuda, a gente ajuda. Se sou fiel. Mais uma vez. Jesus guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Qual o segredo de Eleazar e daqueles que permaneceram fiéis? Porque na hora que tem alguém com uma arma na sua cabeça, dizendo assim, meu filho, ou você renega Jesus, ou eu te mato. Na hora em que você está diante da dor, do sofrimento, é instinto de sobrevivência, não é? Por muito menos, alguns aí negariam Jesus, para não ter que sofrer, para não ter que experimentar a dor no seu corpo. Não, que Jesus, nem sei quem Ele é. É assim ou não é? Mas olha que coisa bonita. No capítulo 6, no versículo 23, do segundo livro dos Macabeus, a palavra diz assim a respeito de Eleazar: que ele tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que ele levava desde a infância. Eleazar levava uma vida íntegra, ele buscava uma vida de verdade, uma vida de justiça, desde a sua infância. E no que é que uma criança precisa ser fiel, se não no pouco? É ou não é? E eu imagino isso. Eu imagino o Eleazarzinho, pequenininho, que até sentia vontade de comer o doce da bodega, mas que não comia, para não ter que tantas vezes pegar dinheiro escondido da carteira dos seus pais. Um Eleazarzinho, que às vezes a mãe mandava assim, meu filho, vai fazer aquilo lá, e ele até sentia a preguiça, mas por amor aos seus pais, os obedecia. Um Eleazarzinho que sabia que se contasse uma mentirinha, poderia se livrar da consequência, mas que prefere ser verdadeiro do que mentir para os seus pais. E assim, ele sendo fiel desde a infância, no pouco, quando chegou a hora do vamos ver, foi também fiel no muito. A mesma coisa hoje na primeira leitura, essa mãe que viu seus 7 filhos morrendo, torturados, mas ela mesma os incentivava a sofrerem o que fosse preciso, mas a permanecerem fiéis. Pais e mães, que tipo de educação nós temos dado para os nossos filhos? Do que é que você tem reforçado na vida do seu filho? Comportamento corrupto, mentiroso, promíscuo, ou um comportamento de integridade, de verdade? Porque infelizmente às vezes o que a gente vê são pais que batem palma, vendo uma menina de 6 anos requebrando até o chão, ou os incentivando a passar a perna no amiguinho no jogo de futebol para se dar bem na vida, atrair a namorada, você é menino, você tem que pegar todas mesmo. E aí a criança, ao invés de crescer na integridade, na verdade, ela vai crescendo na infidelidade, sendo infiel no pouco. E chegando lá na frente, é um grande BO que está armado, que depois o pai e a mãe vai ter que dar conta para resolver.
Não tenhamos medo de, às vezes, até permitir que os nossos filhos experimentem algum sofrimento, mas para que eles entendam as consequências dos seus atos, para que eles aprendam a ser fiel no pouco. Uma vez eu já contei para vocês isso, que eu era pequenininho, a gente foi para a casa da minha tia, minha mãe foi cortar o cabelo, e eu estava com aquela fome de doce. E lá tinha o canto da dos Anjos. A dos Anjos era a doceira do bairro. Toda vez que a gente ia lá, na casa da minha avó, das minhas tias, tinha que passar na dos Anjos para comprar um docinho. E aí eu cheguei, o que eu queria? Ir na dos Anjos. E o que minha mãe queria? Cortar o cabelo. E aí eu pedi o dinheiro para minha mãe, e minha mãe falou, agora não. Depois, quando eu terminar de fazer o que eu preciso, eu te dou o dinheiro. Mas eu, pequeno, mas já carimbado pelo pecado original, o que eu fiz? Escondidamente, sorrateiramente, peguei a cadeirinha, subi em cima, eu lembro como se fosse hoje. A bolsa da minha mãe estava em cima da geladeira. Estiquei o pezinho, peguei lá a bolsa, peguei uma nota que eu não sei nem quanto valia, mas acho que valia muito, porque olha só, sem noção do padre na época. Peguei aquela nota gorda, fui na dos Anjos, comprei um monte de doce, e ela me deu um monte de troco. E eu falei assim, putz, mano, fiz um excelente negócio, né? Minha mãe vai se orgulhar de mim. Comprei um monte de doce e ainda estou levando esse dinheirão para casa. Aí cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer não foi nem comer o doce. Foi mostrar para minha mãe como eu tinha sido inteligente no investimento do dinheiro, né? Aí minha mãe olhou para mim, como é? De onde você pegou esse dinheiro, menino? Aí eu já comecei a tremer na base. Falei, mãe, eu peguei lá na sua bolsa. E ela, com muita classe, pegou na minha bolsa. E o que eu tinha te dito? Para me pegar depois. Tá bom. Daqui a pouco a gente conversa. Minha mãe, tranquilamente, terminou de cortar o cabelo. E aí depois ela pegou na minha mão, me levou para o quarto da minha avó. Falou, agora a gente vai ter uma boa conversa. Eu, você e o chinelo. E depois que ela me acabou verbalmente, eu recebi umas boas palmadas na poupança. Uma vergonha pública, porque apanhei na frente de todo mundo, né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque depois desse dia, meus irmãos, eu nunca mais fui capaz de pegar 10 centavos de alguém. Não tornei. O maior é Jesus Cristo. Eu estou contando para dizer que todos nós somos miseráveis, pecadores, e desde pequenos. E se a gente não corrige o que precisa corrigir, a corrupção só aumenta. E se talvez hoje nós temos essa geração tão corrupta, é porque talvez lá atrás, é claro, tem as exceções, tem aqueles que aprenderam o certo e escolherem fazer o errado, mas talvez porque muitos pais trabalham tanto, que quando chega em casa tem dó de brigar com o menino, dá tudo que o menino quer, passa a mão na cabeça, quando tira a nota ruim a culpa é da professora, quando chega na hora de passar na universidade, ao invés de deixar o menino estudando, vai lá e compra a vaga na universidade. Estão entendendo? A desgraça está armada, porque nem você é fiel no pouco, e muito menos você está ensinando o seu filho a ser fiel no pouco. E aí como é que nós teremos homens como Eleazar, que levavam uma vida sem mancha desde a infância, e por isso levaram também uma vida digna, e tiveram uma morte fiel ao nosso Deus. Olha para quem está do seu lado de novo e diz assim, meu irmão, está entendendo? Não tem como ser santo pela metade. Ou você é fiel em tudo, ou você se esforça para ser fiel nas pequenas coisas também. Ou você será infiel também nas grandes. Vamos cantar mais uma vez para a gente encerrar? Sou Vamos ficar de pé. fiel no pouco. Cante
isso para quem está do seu lado. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga a ela: meus passos guiará. A santidade é feita de pequenas coisas, de pequenos passos. Confiará mais se sou fiel no pouco. Mais uma vez. Meus passos guiará. Se sou fiel. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel. Se sou fiel. Nós te pedimos essa graça, Senhor. Abre os nossos olhos, quebranta os nossos corações, para que nós aprendamos, Senhor, a sermos fiéis nas pequenas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a profundidade, a gravidade, atrás de cada mentira, de cada corrupção, de cada olhar impuro, de cada pequena falta. Nós queremos, Senhor, ser fiéis nas coisas grandes. Por isso, ajuda-nos a nos esforçar para sermos também fiel nas coisas pequenas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.